Olá, eu sou o professor Vitor Haase, do Departamento de Psicologia da UFMG, e nós vamos então para mais um módulo do nosso curso sobre métodos quantitativos de pesquisa para o primeiro semestre de graduação em Psicologia. Então, eu vou compartilhar a tela. Como sempre, o nosso módulo vai ser dividido em duas partes e o nosso assunto agora é o referencial teórico. Uma das sessões importantes de um projeto de pesquisa é a introdução. Na introdução, a gente apresenta o referencial teórico da pesquisa. Então, esse nosso módulo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, então, vou apresentar uma coisa sobre a revisão da literatura, analogia com o computador digital, processamento de informação e o conceito de memória RAM, de memória de acesso aleatório do computador, que são paradigmas, são modelos que vão contribuir para a sustentação teórica da hipótese que a gente vai testar no nosso projeto simulado. Então, só para recordar, a proposta nessa disciplina de métodos quantitativos para o primeiro semestre de graduação é a gente aprender e projetar, escrever e implementar um projeto de pesquisa simulado no qual nós vamos testar uma hipótese, quer dizer, na verdade é uma replicação, é uma hipótese que já foi testada muitas vezes e é uma hipótese bem, vamos dizer assim, forte, que tem resistido a diversos testes. Então, a introdução, ela serve para a revisão a gente faz uma revisão da literatura que serve para fundamentar uma história que tem começo, meio e fim e que justifique a realização do nosso estudo. A introdução de um projeto de pesquisa ou de um artigo científico original, ela tem essa estrutura que vai do geral para o particular. Então, a pesquisa, projeto de pesquisa, um artigo científico, ele tem uma estrutura de ampulheta. A gente sai do geral, vai para o particular, tem os métodos, os resultados, e aí na discussão a gente amplia. A gente vai do particular e vai para o geral de novo. Então, a pesquisa empírica ela é sempre reducionista, no sentido de que ela envolve o teste de uma ou mais hipóteses, e o objetivo da pesquisa empírica, quantitativa, não é formular uma Weltanschauung, uma visão geral do mundo, uma ideologia, uma filosofia, uma metafísica, mas a gente procurar respostas para questões específicas que são colocadas. Então, a ideia nessa nossa disciplina é a gente escrever um projeto, planejar, escrever, aprovar por um comitê de ética simulado, coletar os dados, analisar, discutir e divulgar os resultados desse nosso projeto simulado. Para isso, a gente tem que ter uma justificativa, a gente tem que ter um arcabouço teórico que confira significado a essa pergunta, a hipótese que a gente está querendo testar. Então, todo o resultado ele sempre vai ser interpretado em função de uma teoria. A teoria não é uma coisa que você possa, vamos dizer assim, validar uma teoria. A partir da teoria, você pode gerar hipóteses, testar essas hipóteses. Se as hipóteses foram refutadas, significa que tem alguma coisa errada com a teoria, que ela precisa ser modificada. Por outro lado, se você, através de uma série de testes de hipóteses, não conseguir refutar as hipóteses derivadas da teoria, significa que essa teoria tem algum valor. Então, esse arcabouço teórico
né, que vai conferir sentido e que vai justificar a pergunta que a gente está fazendo, recebe o nome de rede nomológica, né? Na psicologia, a gente trabalha com construtos, que são entidades abstratas, processos psicológicos, representações que não são diretamente observáveis. Então, a gente mede, a gente faz observações do comportamento e, a partir dessas observações, a gente faz inferências sobre esses construtos, que também são chamados de variáveis latentes. Então, a rede nomológica consiste, né, nas relações entre as observações empíricas, nas relações entre os conceitos, entre os construtos e nas relações dos construtos com os conceitos. Então, a gente vai, nesse projeto simulado de pesquisa sugerido, nós vamos colocar uma questão bem ampla, né? Quer dizer, quais são os mecanismos da memória de trabalho? Como é que funciona a memória de trabalho humano? E aí nós vamos restringindo até que nós vamos chegar numa hipótese bem específica que nós vamos testar. E essa hipótese é de que a velocidade articulatória se associa com a memória de trabalho verbal. Tá? O que confere sentido a isso? Tá? Então, essa pergunta só faz sentido se ela for inserida nesse contexto mais amplo dessa rede nomológica. Então, as pressuposições que conferem sentido a essa pergunta, essa hipótese que a gente está tentando testar, né, elas podem ser sumarizadas através desses tópicos aqui que a gente vai ver. Primeiro, então, analogia com o computador digital, a teoria do processamento de informação, o conceito de memória RAM, memória de acesso aleatório no computador, a memória de trabalho humana, o modelo multi-estoques da memória de trabalho, que é um dos modelos mais famosos, mais conceituados, mais usados, a diferenciação entre processos de armazenamento e de atualização, você pode chamar assim de representação e processamento na memória de trabalho. Tá? A hipótese da varredura, né, que deriva dessa analogia com o computador digital. O computador digital ele tem um processador, que é essa memória de acesso aleatório, e tem uma memória rígida, uma memória fixa. Então, a função do processador é varrer, né, executar um processo de screening na memória rígida, de modo a conseguir localizar a informação que está dispersa por esse sistema, ativar essa informação, representar e associar, realizar operações lógicas dessas informações que são mantidas temporariamente na memória RAM. Tá? Como isso no computador acontece com uma velocidade incrivelmente rápida, né, de gigahertz, a gente tem a sensação de que isso está ocorrendo simultaneamente. Na verdade, não está. É que o nosso sistema cerebral funciona, a nossa memória RAM tem um ciclo de varredura de 30 a 40 Hz, ou seja, 30 a 40 eventos por segundo. Então, essas coisas que acontecem com milhões, né, de ciclos por segundo, a gente não dá conta de perceber uma sequência, né, de organização do processo. A partir disso, então, deriva a hipótese de que a velocidade do processamento é um correlato, né, importante do desempenho cognitivo, dos mecanismos cognitivos, e que ela pode ser operacionalizada sob a forma de uma velocidade, de medidas de uma velocidade articulatória. Então, em linhas gerais, esse é o nossa rede nomológica, né? As pressuposições. É isso assim que a gente começa, né? De mecanismos bem gerais, né? Os mecanismos da memória de trabalho, analogia com o computador digital e tal. E aí a gente vai afunilando e chega numa pergunta específica, a qual é conferida sentido por essa teorização que a gente fez previamente. Obviamente, essa teorização tem que refletir o estado atual do conhecimento, né,
tem que refletir a literatura, mas a gente não precisa contar a história lá desde o tempo do Aristóteles, né? Quer dizer, a gente tem que fazer essa revisão de maneira que ela seja relevante, né? E que ela permita, né, ilustrar, conferir significado e justificar a pergunta que a gente está fazendo. Tá? Então, essa figura aqui, ela tenta ilustrar essa ideia da rede nomológica. Então, os métodos quantitativos de observação, eles permitem que a gente faça observações empíricas, que podem ser relatos, protocolos verbais, né, insights que as pessoas têm de como elas resolvem problemas, medidas de tempo de reação, observação da frequência de comportamentos, taxas de acerto, né, em questionários que a gente põe, autorrelatos, né, de como a pessoa se sente em determinadas circunstâncias, assim por diante. Então, essas observações empíricas, elas se relacionam entre si de determinadas maneiras, elas têm padrões de contingência, de associação e assim por diante. E a gente tem os construtos, né, que supostamente essas observações operacionalizam. Esses construtos também se relacionam entre si, né? Eles constituem um sistema simbólico, um sistema conceitual. E a gente tem as relações entre os construtos e as observações. Tá? Então, é isso que a gente chama de rede nomológica. Uma rede nomológica não é uma entidade que você possa validar ou invalidar. Ela é uma construção teórica complexa que procura conferir significado, né, interpretar determinadas observações empíricas, determinadas medidas que a gente vai fazer. Então, vamos começar comentando sobre o computador digital. Por que o computador digital é importante? Até o final da década de 40, havia uma série de informações sobre o comportamento humano, sobre os estados subjetivos, sobre o comportamento dos animais, sobre as estruturas cerebrais, atividade neuronal, substâncias, né, neurohormônios, neurotransmissores e assim por diante. Mas não se tinha uma teoria, né, que explicasse o que o cérebro humano faz. Quer dizer, qual é a função do cérebro, a gente sabe. Né? O cérebro ele gera comportamento, ele gera experiência subjetiva. Mas como é que ele faz isso? Quais são os mecanismos? Como é que você pode investigar isso? Né? Então, com o surgimento do computador digital, principalmente uma arquitetura chamada arquitetura de von Neumann, que consiste, né, basicamente de uma memória fixa e de uma memória de acesso aleatório, né, surgiu a ideia de fazer uma analogia entre o computador digital e o cérebro-mente humana. Então, a resposta à pergunta é o que o cérebro-mente faz, a gente fala, né, o cérebro-mente humano processa informação. O que quer dizer processar informação? Processar informação quer dizer executar determinadas operações lógico-matemáticas sobre um determinado input, né, de maneira que se emita uma determinada resposta, um determinado output. Esse output ele pode ser interno, ele pode ficar no nível do pensamento, na memória de trabalho, né? Ou ele pode aparecer sob a forma de um comportamento externamente observável. Né? Então, isso causou uma verdadeira revolução na psicologia. Até durante toda a primeira metade do século XX, o paradigma behaviorista foi dominante, então os pesquisadores se recusavam a trabalhar com construtos e restringiam a psicologia aos comportamentos que eram observados. Com a introdução da metáfora digital, foi possível construir modelos, né, a partir dos quais é possível gerar hipóteses e testar experimentalmente essas hipóteses. Aí vem a pergunta, o cérebro humano é um computador digital? Obviamente não é. Tá? Longe disso. Tá? O cérebro animal, humano, né, ele é um órgão que resulta da evolução por seleção natural e por seleção sexual
que tem, né, a finalidade de adaptar o indivíduo à ecologia onde o indivíduo vive e promover a transmissão dos genes de uma geração para a geração seguinte. Completamente diferente, né? Os princípios do design, do desenvolvimento, do delineamento, são completamente diferentes do computador, que é uma máquina. Por que a gente acha que é importante, então, essa analogia com o computador digital? Porque ela tem um valor heurístico. O valor heurístico quer dizer o seguinte: essa analogia permite gerar hipóteses interessantes e aí a gente vai testar essas hipóteses. Essas hipóteses elas podem ser invalidadas, elas podem ser refutadas ou não. Se as hipóteses não forem refutadas, nós vamos reter essas hipóteses, tá? E vamos gerar outras e assim por diante. Tá? Então, o grande evento da psicologia no século XX é essa chamada revolução digital, que mudou completamente a maneira da gente fazer psicologia. Então, na primeira metade do século XX, a gente tinha um modelo behaviorista que é chamado de modelo SRC. Então, o pessoal pensava assim, esse negócio de construtos que não são demonstráveis, isso não se presta a uma análise objetiva, científica, é muito difícil mensurar, então nós vamos restringir, né, o estudo da psicologia aos comportamentos observáveis e vão procurar encontrar relações, contingências entre estímulos, respostas e consequências. Então, a ideia é que o estímulo inicia uma resposta e a resposta vai iniciar uma consequência no ambiente. Essa consequência pode ser uma punição, que vai reduzir a frequência da resposta, pode ser um reforçamento que vai aumentar a frequência dessa resposta. Esses dois pontinhos aqui, entre o estímulo e a resposta, eles são uma interrogação, por causa disso que a gente chama de modelo de caixa preta. Então, no modelo de caixa preta, você tem o estímulo e a consequência, e aqui acontece alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, e que a gente abre mão, né, de investigar, porque a gente não dispunha, naquela época, né, dos métodos adequados para fazer essa investigação. Então, fazia todo sentido isso no início do século XX, tratar o cérebro e a mente como se ele fosse uma caixa preta, e isso trouxe um progresso muito grande na psicologia sob a forma de medidas, de observações do comportamento, de controle de variáveis e assim por diante. Só que com a introdução do computador digital, essa metáfora, a coisa mudou completamente. Então, hoje em dia, a gente tem que ter condições de trabalhar com um modelo que é chamado de modelo SORC, que é estímulo, organismo, resposta e comportamento. Então, o organismo é que fica entre o estímulo e a resposta. O organismo ele pode ser analisado sob diversas maneiras, em diversos níveis. A gente pode usar modelos computacionais, por exemplo. Então, na ciência computacional, o pessoal pergunta assim, se uma máquina fosse realizar uma tarefa, por exemplo, de reconhecimento de fala, que é uma característica importante da psicologia humana, como é que essa máquina deveria ser organizada? Como é que ela precisaria ser programada? Ou se, em vez de usar uma máquina pré-programada, a gente vai usar uma rede neural. Então, a gente estabelece lá determinadas conexões entre unidades, imitando neurônios, e aí a gente vai oferecendo os estímulos, dando as respostas, reforçando as respostas e assim por diante, e a gente vai observar o processo de aprendizagem, como é que a rede aprende a resolver aquela tarefa que está sendo proposta. A gente pode investigar isso também através do método neuropsicológico, observando as consequências das lesões em determinadas partes do cérebro, como é que o comportamento ou a experiência subjetiva dos indivíduos é afetado em função dessas lesões. Os métodos de neuroimagem funcional, eles representaram um avanço importante,
porque eles permitem aos pesquisadores observar que áreas do cérebro, qual é o padrão espaço-temporal de ativação das diversas áreas cerebrais quando a pessoa está realizando uma determinada tarefa. E a gente pode investigar isso também usando métodos puramente psicológicos, né, que nós vamos ver um pouquinho depois, mais adiante, né, que basicamente consiste né, em protocolos verbais. Quando a pessoa resolve o problema, ela fala como é que ela acha que ela está resolvendo, taxas de acerto e medidas de tempo de reação, que é outra variável dependente extremamente importante dentro desse modelo do processamento de informação. Tá? Então, o cérebro-mente processa a informação e o organismo cria, né, uma representação interna, cria um espaço virtual de processamento, que é o que a gente chama de memória de trabalho, que são todos os conteúdos, os processos mentais aos quais a gente tem acesso introspectivo durante um determinado período de tempo de alguns segundos. Isso é extremamente importante porque isso permite prever quais vão ser as consequências do nosso comportamento. Então, o nosso comportamento, a nossa experiência subjetiva, ela não é simplesmente reativa aos estímulos, mas sim ela tem esse componente proativo, no qual a gente projeta, né, as consequências que determinado comportamento, determinada resposta vai ter, e a gente pode controlar, regular, organizar o comportamento em função de obter, né, atingir as metas que a gente está querendo atingir. Tá? Então, esses mecanismos internos, né, eles permitiram a evolução de um espaço virtual de processamento que a gente chama de memória de trabalho, em que você tem o evento estímulo, a resposta, as consequências, a gente tem o self, né, o interior da caixa preta, o fenótipo, que é o resultado da interação do genótipo com o ambiente. E uma parte importante disso são os processos psicológicos de representação interna nessa memória de trabalho, a qual a gente tem acesso consciente. Você pode definir a memória de trabalho como sendo todos os processos psicológicos aos quais a gente tem acesso consciente por um período relativamente curto de tempo, de alguns segundos. Depois ela precisa ser refrescada, porque esses conteúdos tendem a se esvair. Por causa disso, aí é outra maneira de ilustrar a importância da velocidade de processamento. Como a memória de trabalho tem uma duração limitada, quanto mais rápido você processar a informação, mais eficiente essa memória de trabalho vai ser. Então, a memória de trabalho ela funciona como se fosse uma alça virtual, né, que permite a gente fazer ensaios comportamentais simulados. Em vez de eu esperar me comportar e esperar quais vão ser as consequências do meu comportamento para regular o meu comportamento de acordo com as consequências, eu posso prever quais vão ser as consequências do meu comportamento e ajustar previamente o meu comportamento em função das consequências que são antecipadas. Tá? O que é o processamento de informação? Tá? A ideia do processamento de informação é que você pode descrever, analisar os processos psicológicos como se fosse uma sequência de passos computacionais, tais como realizados num computador digital. Então, você tem o estímulo, né, a detecção do estímulo, a percepção, a discriminação do estímulo e a resposta. Tá? Esses passos são organizados em sequência e cada um desses passos tem uma determinada duração. Tá? Como é que a gente pode caracterizar cada um desses passos? Saber o que consiste a detecção, o que consiste a discriminação, no que consiste a resposta. Então, a ideia é que se esses passos são organizados sequencialmente, a gente pode medir a duração desses passos e avaliar como determinadas
manipulações experimentais, como determinados estímulos vão influenciar a duração ou a rapidez com a qual esses passos são executados. Tá? Esse método foi descoberto na década de 1860 por um fisiologista holandês chamado Donders, e ele se chama método da subtração. E ele é usado até hoje, ele constitui a base da psicologia cognitiva. Então, comentei, na psicologia cognitiva a gente tem as taxas de acerto, os relatos verbais, a introspecção, que não é muito confiável, e as medidas do tempo de reação. O método da subtração proposto pelo Donders consiste no seguinte: ele comparou o tempo de reação em duas condições experimentais: o tempo simples de reação e o tempo de escolha de reação. No tempo simples de reação, aparece um determinado estímulo e a pessoa tem que reagir toda vez que o estímulo aparece. Então, é uma resposta bem simples: aparece o estímulo na tela do computador, tecla o botão de resposta. No tempo de escolha de reação, pode ocorrer dois estímulos. O estímulo pode ocorrer à esquerda ou à direita. Se ele ocorrer à esquerda, vai ser uma resposta; se ele ocorrer à direita, vai ser outra resposta. Quer dizer que isso envolve uma discriminação: o estímulo foi à esquerda ou foi à direita, e uma decisão, né? Qual tecla eu vou apertar. Então, o que o Donders sugeriu, e que é usado até hoje, né, é que você faça uma subtração. Você mede o tempo de reação, né, no paradigma de reação simples, e mede o tempo de reação no paradigma da reação composta. Quando você subtrai o tempo de reação simples do tempo de reação composta, você vai ter uma estimativa de quanto dura esse processo aqui de discriminação, esse processo mais central de tomada de decisão, que a gente acredita ocorra na memória de trabalho. Né? Então, o paradigma informacional, usando o método de subtração, ele pressupõe que as etapas do processamento de informação têm uma determinada duração, que elas são organizadas numa sequência, e que manipulações experimentais específicas no tipo de estímulo que a gente oferece vão afetar de maneira diferente cada uma dessas etapas do tempo dessa sequência de processamento de informação. Você tem, então, uma tarefa mais simples, uma tarefa mais complexa. Você subtrai o tempo de reação da tarefa mais simples da tarefa mais complexa e você obtém uma estimativa da duração ou de quais são os estímulos que afetam aquele componente, aquela etapa que diferencia a tarefa mais simples da tarefa mais complexa. Então, os passos, as etapas do processamento de informação, a organização sequencial é a mesma. O que muda é que na tarefa mais complexa você tem um passo adicional, que é o que a gente está interessado em investigar. Em outras pesquisas, a gente pode estar mais interessado na detecção, ou mais interessado na resposta. Esse método ele é extremamente poderoso, ele constitui a base da psicologia cognitiva. Obviamente, ele tem as suas limitações, não cabe a nós discutir essas limitações agora, e ele constitui a base também para a neuroimagem funcional. Os estudos de neuroimagem funcional consistem no seguinte: você faz uma linha de base na qual você estuda uma tarefa mais simples, capta um registro da atividade cerebral nessa tarefa mais simples da linha de base, depois você acrescenta um componente extra de processamento de informação, de complexidade, e faz o registro da tarefa mais complexa. Depois, o computador subtrai a tarefa mais simples da tarefa mais complexa e o que sobra é o padrão de ativação relacionado a essa etapa que envolve uma maior complexidade. Esse processamento mais complexo se acredita ocorra na memória de trabalho, que é
vamos dizer assim, um espaço virtual de processamento com uma duração limitada, com uma capacidade limitada de processamento e ao qual a gente tem acesso consciente e o qual exige esforço, outra característica importante. Então, você tem o estímulo, a detecção, os processos perceptuais, você tem os processos de programação e implementação de uma resposta, e você tem os processos mais centrais de discriminação, tomada de decisão, e assim por diante. Tá? Então, para ilustrar como é que a gente pode utilizar esse método, tá? Do ponto de vista puramente psicológico, né, do ponto de vista funcional, sem se preocupar com os correlatos neurais, pode-se usar uma tarefa simples, né, que é uma tarefa de cálculo mental. Por exemplo, se eu pedir para vocês que calculem 125 vezes 36 sem usar lápis e papel, isso dá trabalho. Tá? Então, a gente vai gastar memória de trabalho, vai exigir processamento. A gente tem que manter essas informações em algum espaço psicológico virtual e realizar as operações, manter os resultados intermediários e emitir uma resposta quando a gente tiver chegado na resposta correta. Então, a gente pode analisar essa tarefa, né, do cálculo mental sob a forma de 3 etapas: codificação, processamento e resposta. Então, a gente mede, a gente oferece o estímulo e mede se o sujeito errou ou se ele acertou e mede o tempo que leva para ele emitir uma resposta. Claro, você pede para a pessoa assim, responda o mais rapidamente, o mais corretamente possível. Como é que a gente sabe que existem esses 3 processos? Para investigar isso, a gente tem que controlar variáveis, a gente tem que fazer vários experimentos nos quais a gente vai modificando os estímulos que são oferecidos e vendo quais são as consequências desses estímulos sobre o tempo de reação e aí fazendo inferências, aí que vem essa questão da rede nomológica, né? Como é que a rede nomológica permite a gente interpretar, do ponto de vista teórico, os resultados dessas manipulações experimentais. Então, a gente pode manipular a modalidade sensorial, visual, auditiva. Na modalidade visual, a gente pode oferecer as operações, né, sob a forma verbal ou sob a forma arábica, e a gente pode manipular a duração, quer dizer, o problema fica mais tempo ou o problema fica menos tempo. Então, as alterações, né, que ocorrem no tempo de reação em função desse tipo de manipulação são interpretadas como afetando essa etapa suposta, inferida, de codificação de informação. Ninguém nunca viu codificação de informação. Essas coisas todas só fazem sentido do ponto de vista de uma teoria. E essa teoria é o processamento de informação. Tá? No nível, né, do processamento central, né, a gente pode manipular a complexidade das operações. Então, algarismos isolados. Né? Se você dá continhas do tipo assim, 6 vezes 7, né, é muito mais fácil porque a gente conhece os fatos aritméticos. Né? Então, a gente já tem acesso a uma resposta imediatamente, simplesmente resgatando da memória e não precisa processar a informação. Por outro lado, se eu dou uma conta como essa, 125 vezes 36, a gente vai ter que representar essa informação, a gente vai ter que usar um algoritmo de cálculo, muito provavelmente nós vamos usar a nossa imaginação visoespacial, né, para, vamos dizer assim, representar mentalmente os algoritmos de cálculo digital, realizar essas operações. Nós vamos ter, então, resultados intermediários que resultam, né, das operações de transferência, né, entre uma coluna e outra, e assim por diante. Tá? E, por fim, a gente tem as variações, né, as manipulações experimentais que podem afetar essa etapa de resposta. Então,
A tarefa pode ser simplesmente de verificação ou de produção. Na tarefa de produção, eu tenho que gerar internamente a resposta, mais difícil. Na tarefa de verificação, eu tenho uma escolha simples, tem alternativas e eu vou dizer qual é a mais correta. A resposta pode ser proferida verbalmente ou oralmente ou por escrito, verbalmente ou manualmente. Tá? E existe a outra questão, que é o limiar de resposta. Se a pessoa age impulsivamente, emite qualquer resposta, né? Você vai ver lá um determinado padrão, né? Que o tempo de reação dela vai diminuir muito. Tá? Então, os pressupostos disso são de que o processamento de informação é serial, cada etapa tem uma duração, as manipulações experimentais afetam os tempos de reação e tem consequências para etapas específicas dessa sequência de processamento de informação, e essas subtrações dos tempos de reação permitem a gente identificar a função, né? Ou seja, a partir das variáveis que uma determinada etapa é influenciada. Tá? Isso tudo é altamente teórico. A gente não faz medida direta nenhuma, né? Essas são medidas por teoria. Tá? Então, elas só vão fazer sentido se a gente considerar esse referencial teórico no qual o nosso experimento se insere. Bom, o processamento de informação, então, ele ocorre na memória de trabalho. Tá? A memória de trabalho é esse espaço, né, virtual de processamento de informação, no qual a gente resgata, né, a memória de trabalho faz uma varredura dos conteúdos da memória de longo prazo, representa determinados conteúdos. Essa capacidade de representação tem uma duração pequena, ela tem uma capacidade extremamente limitada. Tá? Então, a gente consegue representar informação por alguns segundos, tá? A gente consegue representar em torno de 5 a 7 itens ou bits de informação, e a gente consegue processar, na maioria das vezes, de 3 a 4 itens simultaneamente. A gente tem acesso consciente aos conteúdos da memória de trabalho. A ativação da memória de trabalho exige esforço, tá? Ela exige prestar atenção, ela é sujeita a erro. Tá? Então, para que a memória de trabalho seja ativada, há necessidade de uma fonte energética. Essa fonte energética é a motivação. Por exemplo, quando você vai estudar uma coisa difícil, você está com dificuldade de compreender e tal, você precisa arrumar a motivação de algum lugar para persistir naquela tarefa. Então, esse é um modelinho muito simples, proposto por um autor chamado Willingham, em 2009, procurando explicar como é que ocorre a aprendizagem escolar. Então, você tem um input, que pode ser um problema, que é oferecido numa prova e tal, uma resposta, que pode ser a resposta correta. Esse conteúdo é representado na memória de trabalho, busca uma resposta previamente aprendida na memória de longo prazo. Se essa resposta estiver presente, não tem mais problema. É emitida a resposta e resolveu o problema. Se não existe uma resposta previamente adquirida, aí realmente existe um problema e há necessidade de uma ativação maior da memória de trabalho, realização de operações lógicas, né, entre esses conteúdos representados na memória de trabalho, com o intuito de gerar uma resposta. Tá? Então, essa é uma descrição funcional da memória de trabalho, do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista neural, a ideia que a gente tem é que a memória de trabalho corresponde ao conteúdo associado, né, com a atividade de todos os neurônios do cérebro que estão ativos simultaneamente num determinado período de tempo, tá? E que tem um certo grau de sincronismo. Né? A memória de trabalho depende, então, da sincronização da atividade neural de áreas cerebrais que, às vezes, são bastante
dispersas. Tá? As principais limitações de processamento de capacidade de representação e processamento da memória de trabalho, elas vêm das limitações do funcionamento do nosso cérebro. Tá? Então, os neurônios, eles têm um período refratário, eles conseguem descarregar tonicamente por algum período de tempo, depois as suas descargas se esvaem, e aí precisa mais tempo para recuperar a reatividade e conseguir se ativar de novo. Tá? Então, a memória de trabalho depende muito de descargas tônicas de neurônios, né, no córtex pré-frontal, que são ativados pela dopamina e que são muito conectados, né, formam uma ampla rede, são conectados com diversos outros neurônios em diversas áreas, nos gânglios da base, no cerebelo, no lobo parietal, no lobo occipital, temporal e assim por diante. Tá? Bom, por último, então, nessa primeira parte, nós vamos ver agora o conceito de memória de acesso aleatório. Então, a ideia da computação, ela vem desde a década de 30. Tá? O Alan Turing foi um pesquisador extremamente importante, um matemático britânico, que é a pessoa que inventou o computador. Então, a ideia da computabilidade significa o seguinte, é que qualquer problema, qualquer questão que pudesse ser resolvida por um algoritmo, ou seja, por uma sequência de passos sintática sem independente de conteúdo, como, por exemplo, a lógica e a matemática, pode ser implementado sob a forma de uma máquina. Tá? Então, essa é a tese da computabilidade universal. E o Turing bolou uma máquina, né, chamada máquina de Turing, né, que consiste de uma determinada fita, né, a informação ela é colocada num código binário, existe um leitor, né, e esse leitor vai dizer se aquilo ali está certo, se está errado, se vai andar ou vai voltar para trás na sequência e assim por diante. Tá? Então, essa máquina de Turing, né, ela tem uma limitação importante. Ela exige, dependendo da complexidade do problema, ela exige uma fita que pode ser infinita. E isso ilustra bem naquele filme, né, narrando a história da decifração do código Enigma, né, das comunicações telegráficas nazistas durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, desculpa. Bom, então isso impõe uma limitação real. Como é que essa limitação real foi superada? Um pesquisador chamado von Neumann propôs uma arquitetura, que é chamada arquitetura de von Neumann, na qual existe um processador, uma memória RAM. Essa memória RAM, então, ela faz uma varredura com uma determinada velocidade. Na memória de longo prazo, ela identifica conteúdos, ativa esses conteúdos e associa esses conteúdos, realiza operações lógico-matemáticas sobre esses conteúdos. Então, com isso, nós terminamos, né, a primeira parte do nosso módulo.